pelo menos. Professor, uma pergunta. Por exemplo, nós teríamos os integralistas, mas, ao meu ver, parece que o movimento integralista ele surgiu como uma maneira de, por assim dizer, secularizar esses movimentos católicos, ou uma boa parte deles. Porque, ao mesmo tempo que ele se dizia católico, ele permitia a entrada de protestantes e demais religiões. E, por exemplo, quando o integralismo surgiu, os grupos que rezavam o rosário publicamente nas ruas, porque eles entraram no integralismo, que era algo mais secular do que tendo esse espírito realmente católico e religioso, que só visava somar número, né? Porque é um partido, então era mais pragmático. Então eles precisavam só somar número. Então eles precisavam aceitar mais pessoas possíveis, usar o maior número de estratégias possíveis para isso, né? Precisavam somar número. Igual os católicos de BGE no Brasil, entende? Eles não se importavam se você era um católico de fato, praticante, fervoroso. Então isso foi diminuindo o poder desses grupos realmente católicos que faziam algo muito efetivo no Brasil, que é rezar o rosário, que em si só é um ato efetivo e meritório. Então eles trocavam com uma ação totalmente, digamos, secular e muito, em boa parte, estéril. Tanto que a gente vê que logo após aquela tentativa fracassada que eles tiveram de tomar o poder no tempo do Getúlio, com que eles tinham 80% da Marinha. Eles conseguiram, por uma falha de comunicação, obter um fracasso que é inimaginável. Então, isso muito provavelmente se dá pelo fato de que a Marinha, né, sendo Nossa Senhora padroeira, não permitiu isso, uma vez que eles removeram boa parte, na prática pelo menos, né, dos meios que os católicos no Brasil tinham de resistir religiosamente aos erros na política brasileira, que era rezar o rosário em público, esse tipo de coisa. Porque um partido como os integralistas, eles não poderiam fazer isso, uma vez que eles só queriam ter número. Então, eles não poderiam rezar o rosário em públicos, porque eles precisavam também do voto do protestante, do voto do espírita, do voto de não sei o quê. Apesar de que isso era bem menor no Brasil nessa época. Mas só por causa de visando agregar ao seu número, né, 5% da população, por assim dizer, no máximo, eles fizeram isso. Isso é uma fraqueza. É, e, sem dúvida. E, é por isso que eu nunca me empolguei muito com esse movimento aí, não, viu? Nunca simpatizei muito com esse movimento. E nessa época, você tinha dois grandes movimentos, né, no campo da direita, assim, por assim dizer. Um deles era o integralismo e o outro era a ação imperial pátria novista, que tinha um caráter monárquico, que defendia a monarquia tradicional, enfim. Esse aí, a meu ver, tinha inclusive uma qualidade melhor, porque aceitava só católicos. A ação patronovista, ela exigia, por exemplo, que os seus membros, para se alistar, prestasse ali o juramento de fidelidade à Nossa Senhora, alguma coisa assim. Então, a ação patronovista tinha um caráter, a meu ver, mais próximo de uma posição tradicional. Enquanto que o integralismo ficava nessa ambiguidade que você mencionou. Dizia que era baseado na doutrina social da igreja, mas também aceitava protestantes, espíritas e tal, e não comprava aí a briga pelo Estado católico, né? Então, realmente não anima muito, não, pelo menos para quem raciocina em termos mais é, tradicionais. E acabou meio que puxando, é uma pena, né? Acabou puxando muita gente, muitos católicos acabaram entrando, né? Em vez de assumir uma agenda mais integrista, que tinha com 90% da população ou mais, 95% da população católica, e tinha todas as condições aqui no Brasil, um movimento realmente, né, voltado para a instauração do Estado católico, mais rígido, assim, mais parecido com os movimentos do carlismo e miguelismo. Enfim, foi bom você levantar essa questão. Foi bom você levantar essa questão, que foi um movimento que atuou bastante na época. Teve uma situação marcada aí no período que foi de 1932 até 38, né, quando teve aquela tentativa
frustrada de insurreição, de tomada do poder, se eu não me engano, em 11 de maio de 1938. E tinha esse caráter, né? Eu acho engraçado, né? Eu já vi alguns integralistas criticando o trabalhismo getulista, mas o erro básico é o mesmo, né? O trabalhismo getulista padece do mesmo erro, que é esse ecumenismo aí, essa coisa de dizer, a gente se baseia na doutrina social da igreja, enfim, mas quando tu aperta os caras na questão do Estado católico, aí eles desconversam, e não, isso aí fica para depois e tal, enfim. Isso, o tal do pragmatismo. É aquele pragmatismo que, que já deriva. Então, a gente vê, né, que o pragmatismo ele se pretende como pragmático, ou seja, se pretende como útil, efetivo, eficaz, que dá resultado. Mas na prática nós vemos que, por exemplo, quando o João Goulart ia tomar o poder, as pessoas foram rezar o rosário na rua e obtiveram um milagre. Enquanto que todo mundo, eles tinham 80% da marinha, todo mundo se juntou e por causa de um telefone sem fio que deu errado, no mês de maio, inclusive é o mês de Nossa Senhora, o movimento foi pro buraco após esse erro grotesco. Então, ele, eles se vendem como pragmáticos, como obtendo resultados, e no fim, não é? E imagina hoje em dia, porque nessa época 95% da população era católica, então mas nós também aceitamos protestantes, não englobava muita gente. Mas hoje em dia vai ser quase a maioria. Você vê, se não me engano, até um budista, ou um macumbeiro, alguma coisinha, que era se dizia integralista. Eu achei isso muito engraçado, há uns anos atrás. Tem, tem. E é exatamente isso que deixa esses movimentos muito vulneráveis à infiltração de ideologias indesejáveis ou de figuras indesejáveis. O tal do pragmatismo. Quanto mais pragmático você é, mais você se predispõe a incorporar essas figuras às fileiras do teu movimento. Então, aumenta muito o risco de infiltração ideológica revolucionária. Você pode ver, no caso do getulismo, aí, do tal do trabalhismo, depois que o Getúlio morreu, o tal do PTB lá, Partido Trabalhista Brasileiro, e foi indo para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda. Quando chegou em 1964, o PTB já tinha uma tonalidade bem socializante, viu? Ele surgiu, o tal do Partido Trabalhista surgiu logo depois da queda da ditadura Vargas. No começo, com um perfil até tolerável, vamos dizer assim. Aí, depois do suicídio do Getúlio, você vê ali uma disputa entre a ala esquerda, representada pelo João Goulart, e uma fração mais conservadora do Segadas Viana. E quem vai ganhar a parada vai ser a ala esquerda. Brizola, João Goulart. De modo que nos 10 anos seguintes, esse partido aí foi avermelhando até chegar em 64 numa parceria com o Partido Comunista. Isso aí é resultado do ecumenismo pragmático. Eu não tenho outra maneira de bloquear essa infiltração a qual esses movimentos aí estão sujeitos, sem adotar uma postura integrista. Enfim, pode parecer sectarismo da minha parte, mas é o que eu penso. Por isso que eu nunca me animei muito com o integralismo e o tal do trabalhismo. O erro é o mesmo. O tal do ecumenismo pragmático. A história está aí para mostrar como é que termina o negócio.